A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Meus amados irmãos, hoje é dia 14/7/2020, 5h18 da manhã, como vocês podem ver. E esses dias eu ando muito angustiado na terra. Muito angustiado, muito abatido, porque eu tô vendo aí a iniquidade se espalhando, o pecado se espalhando no meio do povo de Deus. E estou muito angustiado, vendo as almas pedindo socorro e de fato quase não poder fazer nada, porque aqueles que tinham que dar exemplo, a maioria dos líderes em gerais, pastoras, bispo, diáconos, diaconisas, obreiros, obreiras, evangelistas, profetas, não estão fazendo o que Deus manda, não estão levando a mensagem conforme Jesus pregou, a salvação, porque estão presos no dinheiro, no mamão, no demônio mamão. Só querem pregar prosperidade, vitória, casa, carro, só querem pregar essas coisas. E isso vem me angustiando, porque eu vejo as almas pedindo socorro e não tem como socorrê-las. Então eu acordei para orar, já faz 1 hora e pouco atrás. E enquanto eu estava orando, eu pedi a Deus para que me desse uma palavra. Ele me deu Jeremias 45. Ele me deu Jeremias 47. Me deu outras escrituras também para ler, a qual aqui no final vou mostrar para vocês. E depois ele me deu Miqueias 3. Miqueias capítulo 3. Então aqui, como vocês podem ver, Jeremias 45, a qual eu vou ler. A promessa de Deus a Baruque. Baruque, na Bíblia do Almeida, ele não tem esse livro. A Bíblia da Almeida revisada não tem o livro de Baruque, porém a Bíblia da Igreja Católica tem. Baruque também estava na Babilônia, né, e ele escrevia a maioria das coisas dos profetas. Não posso dizer se era um profeta, mas ele escrevia a maioria das coisas do profeta e sentia a mesma angústia. Jeremias 45 foi dado para mim mesmo. Olha o que está escrito. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, Baruque, filho de Nerias, escreveu aquilo que o Senhor, o Deus de Israel, me tinha dito. Foram estas palavras que eu ditei e que Baruque escreveu num livro. Baruque, você está dizendo, eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Nesse caso aqui, Baruque está dizendo, né? Eu desisto. No meu caso, eu não falo para o Senhor que eu estou desistindo. Só que Baruque sou eu, representando eu mesmo. E todos aqueles que sentem angústia, estão angustiados neste mundo. A gente não está desistindo. Só que dentro de nós tem um sentimento de derrota, né? Um sentimento de não conseguir fazer o que a gente quer fazer, salvar as almas. Continua. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Nesse caso, Baruque está dizendo que é Deus. Mas no nosso caso, a gente sabe que não é Deus. Mas é o mundo mesmo que não quer andar conforme a vontade de Deus. E esses falsos líderes gerais, tudo aí, gozando do luxo deste mundo e levando as almas ao engano também junto com eles. E vamos continuar. Estou cansado de gemer e não consigo descansar. Aí o Senhor me mandou dizer a Baruque: estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei,
Farei isso em toda esta terra. Quando o profeta ali, Jeremias, fala, está falando de juízo sobre toda a terra. Então nós estamos no tempo de juízo, sim, juízo de Deus, da espada de Deus que desceu sobre essa terra. Para quê? Para poder cobrar aqueles que deveriam estar fazendo e cobrar a humanidade. Vocês vão ver mais para frente que Deus está cobrando tanto a humanidade, como também os que foram chamados por ele. Versículo 5. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Ou seja, até a gente vai passar pelo juízo. Até nós que estamos angustiados. Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade. Mas você, pelo menos, escapará com vida. Esteja onde estiver, eu, o Senhor, falei. Então nós que estamos angustiados, vamos escapar com vida. Mas porque eu sei que Deus tem chamado comigo e com muitos aí também que querem levar a verdade, mas está muito difícil por causa do pecado. Aí a gente volta aqui em cima aqui, quando o Senhor fala aqui a Baruque aqui, ó. Se você, eu já li, apertando aqui nesses 3 pontinhos aqui que aparece aqui, como se fosse um comentário. Se você for ver essas palavras aqui, 2 Reis 24:1, 2 Crônicas, você vai ver ali também que Deus está falando muitas outras coisas também sobre juízo também. E mostrando para os seus profetas essas coisas também. Aí eu vou ler aqui vou abrir aqui minha Bíblia, a qual eu também já li, e Deus me levou a ver esse juízo dele também. Deus levou ali a minha Bíblia aqui e mostrou para mim o juízo dele. Porque ele está cansado já dessas mentiras, desses falsos mestres por aí. Já está saturado. Olha aqui que ele me deu. Mais ainda, além desse aqui que eu já mostrei para vocês. Olha o que ele me deu aqui. Minto, não é nesse capítulo não. Nesse capítulo de Jeremias não. Aqui ele está falando que vai castigar a terra, vai nos guardar aqueles que estão gemendo, que estão chorando, porque não aguenta ver as almas passando necessidade. Na verdade, é aqui no capítulo 47 de Jeremias. Capítulo 47 de Jeremias. Olha só o que ele fala. No capítulo 45, ele está mostrando, através do profeta Jeremias, ele vai guardar aqueles que estão chorando, gemendo por dentro, vendo as almas morrendo, não podem fazer nada. Por quê? Por causa dos falsos mestres. Depois vocês vão ver em Miqueias. E Jeremias fala aqui contra todas as nações da terra, como em 45 também. Porém, Deus vai guardar aqueles que ele vai usar ainda no futuro, para ganhar as almas ainda, ao reino dos céus, realmente ao arrependimento e à salvação. Em Jeremias aqui ele vai se levantar, e Jeremias vai falar, aliás, contra todo o povo da terra, o juízo de Deus. Tá aqui, ó. Antes de o rei do Egito atacar a cidade de Gaza, o Senhor Deus me falou a respeito dos filisteus. Ele disse: Vejam, no norte as águas estão subindo e de lá vão correr como um rio no tempo da enchente. A gente já está vendo que tem muitos profetas falando sobre água. Eu também já tive sonho de água no litoral, subindo e tomando as cidades. Já tive sonho de águas invadindo o Rio de Janeiro, invadindo Copacabana, destruindo, matando muitas pessoas. E tem muitas outras pessoas falando também de enchente. Então vamos continuar. Elas cobrirão a terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus moradores. Eles gritarão pedindo socorro. Todos nesta terra gritarão de dor. Tá vendo? Todos.
Versículo 3: Eles ouvirão o ruído das patas dos cavalos, o barulho dos carros de guerra e o estrondo das suas rodas. Aqui a gente pode falar dos cavaleiros do Apocalipse. Deus me deu entendimento, né? Tem alguns que são para a guerra, outros vêm para a fome e destruição, né? Os cavaleiros quando vêm, não é para brincadeira. Os pais não voltarão para buscar os seus filhos. Aliás, os pais não buscarão para buscar os seus filhos. Desculpa, eu estou meio com sono ainda, tá? Os pais não voltarão para buscar os seus filhos, pois os seus braços estarão fracos, caídos. Por quê, gente? Quando essa enchente acontecer, esse tsunami aí, que o pai tá falando demais, e o povo tá zombando, brincando, não sai do litoral, aqueles que já foram avisados do Senhor. Quando isso acontecer, quem vai ficar de pé? Firme, porque vai morrer muitas pessoas. 4, versículo 4. Chegou o dia de destruir o país dos filisteus. Chegou o dia de impedir que as cidades de Tiro e Sidom recebam a ajuda dos seus aliados. Eu, o Senhor, vou destruir os filisteus, todos os que vêm da ilha de Creta. Quando fala filisteu, está falando de outras nações. Na verdade, no final vocês vão ver que ele está falando do mundo inteiro também. Versículo 5. O povo de Gaza ficou muito triste, e os moradores de Asquelão estão calados. Até quando vão chorar os que ficaram na terra dos filisteus? Vocês gritam, espada de Deus, quando é que você vai parar de matar? Volte para sua bainha, fique ali e descanse. Está vendo que a espada de Deus desceu sobre a terra? Versículo 7. Mas como é que a espada pode descansar se eu lhe dei trabalho para fazer? Eu já vi uma profecia que fala que a espada de Deus está descendo sobre a terra. E está descendo sobre a casa também do Senhor. Está descendo sobre a igreja também, a igreja rebelde. Está descendo sobre a igreja que está corrompendo o mundo, dizendo que está com Deus, mas não está. Está descendo sobre os artistas, sobre os cantores evangélicos. Está descendo sobre pastores, sobre toda a liderança. E aqui continua. Eu mandei que ela atacasse a cidade de Asquelão e o povo que vive no litoral. Olha só, águas, espada de Deus, anjos de Deus passando e matando. Aí aqui, nesses 3 pontinhos, aquele que eu abri lá, se vocês forem ler, vocês vão ver Deus também falando através desses profetas, né? Mas aqui, esse aqui que é importante. Eu cheguei a ler também, agora depois que eu acordei, olha aqui. Eu li isso aqui tudo, Isaías, capítulo 14, versículo 29 até 31, Ezequiel, capítulo 25, versículo 15 a 17, Joel, capítulo 3, versículo 4 até 8, Amós, capítulo 1, versículo 6 até 8, Sofonias, capítulo 2, versículo 7, versículo 4 até 7, Zacarias, capítulo 9, versículo 5 até 7. Se você vai ver, é Deus cobrando, é Deus trazendo juízo, prometendo destruir. Entendeu? Pode ler isso aí tudo lá que eu já li. O vídeo não ficar muito grande. E eu já li isso aqui tudo. É Deus cobrando, é Deus trazendo juízo. Amém? Agora nós vamos para o livro de Miqueias. Livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 3. Olha o que diz o Senhor aqui, ó. Agora isso aqui é para quem é líder. Para quem é líder. Para quem se diz profeta, líder, pastores, que estão mentindo, usando de Deus para usufruir a sua vida imoral nesse mundo, nessa terra. Olha o que diz. Mensagem contra as autoridades e os profetas. As autoridades são os líderes e também os profetas. Porque pastor é muito diferente de profeta. Evangelista é muito diferente de profeta. Eu sei o que eu estou falando. Olha o que diz o Senhor. Escutem líderes e autoridades de Israel. Quando fala Israel, somos nós, a Israel espiritual. A Israel espiritual são os pastores de hoje, são os líderes de hoje, tá?
Apesar de Deus estar usando essa escritura aqui para falar contra o povo de Israel, mas fala no dia de hoje também contra nós. Vocês desviam, vocês deviam praticar a justiça e, no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai ser cozinhada. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus, mas ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal, e por isso ele não ouvirá as suas orações. Os profetas enganam o povo, para os que lhes pagam eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. O Senhor diz a esses profetas: em vez de visões, vocês terão a escuridão, e em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. Não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Mas, quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiça e de crimes de sangue. Jerusalém, vocês estão construindo Jerusalém aqui, meus irmãos, diz a terra, toda a terra. Quantos falsos profetas e mestres tem por aí? No Jeremias fala aqui em cima, e Deus deu o espírito dele, ó. Quando eu sou usado para falar alguma coisa contra o pastor, eles falam que eu estou falando pelo espírito de Satanás, pelo espírito de Beelzebub, de um espírito do engano. Eu não sou usado aí. Quanto eu já apanhei por causa disso. Muitos deles blasfemaram contra o Espírito Santo. Muitos caíram quando eu falei com eles. Eu, esse humilde servo de Jesus, Leone. Voltamos aqui, né? Jerusalém. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiça e de crimes de sangue. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Jesus falou, recebeu de graça, deu de graça, né? Mas não, o dinheiro está sufocando esses homens, esses pastores, esses líderes, esses profetas. E os profetas exigem pagamentos para adivinhar o futuro, tá vendo? Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem ajuda de Deus. Eles dizem, nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém, mas eu posso colocar aqui terra, vai virar um montão de pedras. O Monte Sião vai ser arado como um campo e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Ou seja, destruição e juízo. Juízo de Deus sobre a terra. Então essa é a palavra do Senhor. Estamos nos tempos de juízo. E eu peço para os irmãos vigiar contra esses falsos mestres, vigiar com essas igrejas de Satanás abertas por aí. Deu muita angústia no meu coração, mas o Senhor disse que vai me guardar. Porém, vai castigar toda a terra, como vocês viram ali em Jeremias 45. Porque tá difícil. Tá difícil. Muita mentira, muita falsidade. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nosso Rei Celestial Jesus Cristo. Porque Ele vai cobrar com justiça. E nós vamos passar por esse juízo, vamos ver como já está acontecendo por aí. Não vai me admirar muito se eu ver uma onda vindo, né? As ondas vindo e tomando o Rio de Janeiro, tomando os litorais todos aí, invadindo e matando muitas almas. Eu estou em paz com o Senhor, porque eu estou fazendo a minha parte, anunciando e levando a verdade e vivendo a verdade, doa o que doer, né? Esses
esses falsos mestres na televisão, principalmente esses 4 grandes aí, vão pagar caro com Deus. Bispo Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares e Sheila Malafaia. Vão pagar caro com Deus, porque poderia estar ganhando muitas almas pela televisão, mas estão pregando a mentira, juntando montões de dinheiro. E muitos outros aí. Esse Agenor Duque, essa tal de Bispa Sol, esse tal aí que tá aparecendo no meio dos ricos aí, o Leonardo Salles, tudo falso. O Leonardo Salles, eu tenho comprovação que ele é falso, mestre, porque o Deus me levou na igreja dele lá na Barra. Quando eu olhei para ele, o Espírito Santo falou: isso aí é um falso. Ele não é meu servo. Leonardo Salles não é meu. O Senhor falou comigo pelo Espírito dele. E muitos outros aí, muitos. Que Deus tenha misericórdia de nós, como ele já prometeu ali. Porém, se nós morremos fazendo a vontade dele, nós sabemos que vamos para o céu. Mas esses, se morrer, não vão não, meus irmãos. Não vão não. Vigia em onde que você está. Vigia. Muitos falsos mestres espalhados por aí, levando ao povo à perdição. Que vocês fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu desejo para todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.